Olá, meu nome é Júlia Aires, eu sou aluna do 9º período do curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e estou aqui para apresentar o artigo Neologismos Semânticos e Texto Publicitário, explorando o léxico do português em sala de aula, por Hélida Ferreira Martins. Este seminário faz parte da matéria Estudos Temáticos em Linguística Aplicada, o estudo do léxico em sala de aula. Este artigo foi dividido em 5 partes principais, referências, sendo elas Neologia e Neologismos, Explorando a Publicidade, o procedimento das sequências didáticas, Proposta pedagógica, Considerações finais e referências. O texto é dividido entre conceito de neologismos e a amostra de atividades, apresentando as noções de neologismo, neologismo semântico, publicidade e sequência didática. A sequência didática escolhida utiliza o gênero textual publicidade, focando sempre nos aspectos lexicais, principalmente neologismos semânticos. A primeira parte, neologia e neologismos, traz a conceituação de neologia lexical e inovação lexical, dividindo a neologia em 3 critérios: formal, semântica e empréstimos. A formal tem como divisão a derivação, acronímia, reduplicação, cruzamento vocabular, entre outros. A semântica tem a metáfora, metonímia e polissemia. E a de empréstimos são palavras emprestadas de outras línguas que absorvemos na nossa língua nativa. Após isso, temos o neologismo e os critérios lexicográficos, dividindo em estilístico ou denominativo. O neologismo estilístico são as criações efêmeras que não se mantêm, enquanto que o denominativo tem uma maior permanência no sistema da língua e tende a ser utilizado pelos falantes. Após isso, temos o explorando a publicidade. É apresentado inicialmente a diferença entre publicidade e propaganda, sendo a publicidade a ver com comercialização e a propaganda com a apresentação de ideias e conceitos. São gêneros distintos e aqui o foco será em publicidade. Para isso, devemos analisar os locais comuns em que se aparece a publicidade para o nosso público-alvo. Pode ser através da internet, jornais, revistas, merchandising, patrocínio, entre outros. Foca-se, então, nos modos de percepção dessa publicidade, se os mecanismos são linguísticos ou não e como eles se relacionam, qual o método de persuasão, qual o público-alvo dessa determinada publicidade, qual a necessidade da criação dessa publicidade, e sempre construindo de maneira crítica a consciência dos alunos sobre essa manipulação. Também auxilia na percepção dos mecanismos de controle. Nesse aspecto, o neologismo é utilizado como recurso nas 3 principais classes gramaticais: o nome, o adjetivo e o verbo. O nome seria a marca, enquanto que o adjetivo, o diferencial que essa publicidade nos traz. E o verbo, a capacidade de satisfazer a necessidade do público-alvo. Este gênero textual é muito dinâmico e fora dos padrões, e normalmente é uma produção contextualizada, de acordo com o público-alvo escolhido. E para isso devemos ter sempre consciência dessa publicidade e ensinar isso aos nossos alunos. Posteriormente, temos o procedimento das sequências didáticas. As sequências didáticas, aqui chamadas de SDs, são uma metodologia de ensino que trabalha com contextualização e estratégia. De acordo com Dawes, Noverras e Chonoli, nós temos a sequência didática como conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. Aqui, utilizamos o gênero publicidade. As sequências didáticas ajudam no domínio de um determinado gênero com a perspectiva textual e usa diferentes níveis do processo de elaboração desses textos.
foca na textualidade e no léxico como componente dessa textualidade. E lembrando que não é um componente fechado. Através do esquema de Dawes, Novihas e Chonoli, nós temos uma sequência didática dividida em apresentação da situação, produção inicial e produção final. A apresentação da situação é uma descrição detalhada do gênero escolhido. A produção inicial é o primeiro texto do gênero textual escolhido a ser produzido e é dividido em módulos com exercícios aprofundados e sistemáticos. Por fim, a produção final é a consolidação dos conhecimentos aprendidos, considerando ainda uma avaliação somativa, que é analisada em conjunto com o professor e os outros alunos. Apesar da apresentação desse esquema da sequência didática, a autora decide utilizar uma outra etapa, acrescentando uma etapa inicial com a apresentação do gênero e atividades de leitura. Temos então a proposta pedagógica, que são as etapas de cada sequência didática. Nosso público-alvo seriam alunos dos anos finais do ensino médio, com 4 aulas de 50 minutos, e tem como objetivos principais estudar as características do texto publicitário, desenvolver as habilidades de linguagem, sejam elas verbais e não verbais, trabalhar aspectos lexicais através dos neologismos, observar os elementos de persuasão e manipulação e compreender os efeitos de articulação desses elementos verbais e não verbais, de acordo com o contexto. A primeira parte, a etapa inicial, é a introdução do gênero. Tem-se uma apresentação dos textos de forma contextualizada, indicando uma divisão dos alunos em grupos, para que sejam feitas questões pontuais e de acordo com o assunto, como onde a publicidade está disponível, e uma análise também se é uma boa ou ruim, ou uma efetiva ou não publicidade. Logo em seguida, temos a etapa 1, a apresentação da situação. É selecionado um texto e são produzidas questões considerando o gênero, a abrangência, o objetivo, o público-alvo, o contexto, linguagem, discurso formal ou informal, reconhecimento de marca, entre outros. Temos, então, a relação com outras imagens com linguagem verbal. As imagens são parte essencial do gênero publicidade e devem trabalhar em conjunto para construir o sentido, sempre considerando o contexto. Temos, então, a etapa 2, produção inicial, e os módulos 1 e 2. Temos a criação de uma apresentação final, focando nas dúvidas e problemas para serem sanados com o professor. No módulo 1, tem-se a adequação vocabular, a seleção lexical, utilizando os neologismos, e analisando o tipo de linguagem, se é formal ou cotidiano, e os elementos, se são mais próximos ou não da realidade. Por fim, o módulo 2 analisa o uso de termos técnicos, como área de cobertura, acessar, conectar, entre outros. Após isso, temos a produção final e a avaliação. A produção final coloca em prática as habilidades aprendidas através da produção de uma publicidade. E a avaliação é uma reflexão do aluno na sua sistematização de conhecimentos, em conjunto com o professor e os colegas. Temos, então, as considerações finais, pontuadas em 5 partes. Primeiramente, as sequências didáticas focam no desenvolvimento de reflexões em sala de aula. E, então, analisa-se a apresentação de uma maneira contextualizada de neologismos na publicidade, conectando os dois assuntos. Considera-se também o léxico do português e sua prática em um gênero textual comum, como a publicidade. Temos o uso da língua como perspectiva interacionista funcional. E, por fim, também ensina como se fazer uma sequência didática na análise do gênero publicidade. Por fim, temos a referência
sendo o nosso texto tirado de uma coletânea do professor Aderlande Ferraz, O Léxico do Português em Estudo na Sala de Aula. Muito obrigada.